Esse U de R, no caso gravitacional, vamos lá, exemplo do que eu estou falando. O caso gravitacional, esse U de R é menos G grande M1, M2 sobre R. Legal? Eu vou desenhar o gráfico dessa energia potencial. Aqui, nesse eixo, eu vou representar quantidades que têm dimensão de energia. E nesse eixo eu vou representar R. Qual é o gráfico dessa energia potencial? Menos Gm1, M2 sobre R. Como é que é esse gráfico? 1 sobre R, mas é negativo. Menos Gm1, M2 sobre R. Se fosse só 1 sobre R, seria uma coisa assim, né? Eu tenho que fazer, né? Tem que inverter isso. Então vai ser uma coisa assim. Isso é uma hipérbole equilátera, né? Lembram disso? Uma hipérbole equilátera, já que o produto energia vezes R é constante. Isso é uma hipérbole equilátera. É uma relação de proporção inversa. Se eu dobrar o R, eu divido a energia por 2. Não é isso? Agora eu vou desenhar aqui, nesse mesmo gráfico, a energia centrífuga, que é L2 sobre 2μr2. Como é que é o gráfico de uma função como essa? É uma constante sobre R2. Isso é que interessa, né? L quadrado sobre 2.000 é uma constante. Constante sobre R2. Como é que é esse gráfico? É um jeito, a mesma vibe, né? Tem uma vibe parecida. Mas o que ele tem de diferente? Claro que ele é para cima. Hã? Ele sobe mais depressa, não é? E desce mais depressa. Nossa, que coisa. Isso ficou esquisito. Então, olha ele subindo mais depressa aqui e aí descendo mais depressa ali. Algo assim. A energia total é a soma dessas duas coisas. Então, veja, nesse começo aqui, essa parcela positiva, ela domina, né? Porque ele está subindo mais depressa. Nesse final aqui, a parcela negativa é que vai dominar, porque ela decresce mais lentamente. Ela decresce é a maneira de dizer, decresce em módulo, né? Ela se aproxima do zero mais lentamente. Então, aqui, quem domina é a parcela positiva, aqui quem domina é a parcela negativa. Aqui, pela meiuca, vai dar um conflito entre as duas. Né? Pode chegar a um ponto em que a soma das duas dê zero aqui. Né? E aí ela ultrapassa esse eixo, vai aqui para baixo. O resultado da soma dessas duas é uma coisa mais ou menos assim. Ok? Faz sentido? Então, o meu problema, a equação radial que eu obtive, é equivalente a analisarmos um problema no qual uma partícula de massa μ, em uma dimensão r, se move sujeita à ação dessa energia potencial. Nós já sabemos uma opção de coisas sobre esse movimento. Sabemos, por exemplo, que a energia total é conservada. Não é verdade? Energia total. Então, se eu representar aqui a energia total, nesse mesmo gráfico, essa energia total vai ser representada por uma linha horizontal, porque ela não depende de R, ela é a mesma em qualquer R. Então, se eu tiver uma energia total positiva, olha uma energia total positiva, o que vai acontecer? Vamos lá, imagine que eu tenho essa partícula fictícia, cuidado, não é partícula de verdade, hein? Tem essa partícula fictícia a uma distância R muito grande. O que significa isso do ponto de vista da situação real? A distância entre as massas 1 e 2 é muito grande. Tá? Aí, essa partícula tem uma velocidade na direção de diminuir R. O que significa isso? Significa que essa distância relativa está diminuindo. As partículas estão andando uma em direção à outra. Né? Então, é como se ela estivesse caminhando sobre a linha da energia total constante, indo nessa direção. Ora, essa energia aqui é a soma da energia potencial com a energia cinética. Então, se a energia potencial é essa aqui, digamos nesse ponto, vou botar aqui, a energia cinética é o que eu devo somar a ela para obter a energia total. Eis aqui a energia cinética. Né?
Então, à medida que eu vou fazendo as duas partículas se aproximarem, a coordenada relativa diminuir, a energia potencial está ficando cada vez mais negativa. E como ela fica cada vez mais negativa, a energia cinética está aumentando. Ou seja, a velocidade de aproximação está aumentando. Até essa posição aqui, ó. Nessa posição, nós teremos o mínimo de energia potencial global, né? E o máximo de energia cinética de aproximação. Quando eu passar desse ponto, a energia potencial começa a aumentar. Portanto, a energia cinética começa a diminuir. E isso é brusco, não é verdade? Até que essa partícula fictícia, ou a distância entre as duas partículas, encontra esse valor aqui, ó. Quando ela chegar nesse ponto, o que vai acontecer? Hã? A energia cinética é nula. Mas lembra que a energia cinética aqui é um meio de μr ponto quadrado, certo? Meio de μr ponto quadrado. Significa que o r ponto é zero. Ou seja, a coordenada relativa não muda de tamanho, não é? Nas vizinhanças daquele ponto. Lembre também que, para descrever o movimento completo, nós ainda temos o φ. Ou seja, essa partícula está girando, né? Esse φ significa que ela está rodando aqui, com um φ ponto que é dado por essa relação. Como o R está diminuindo, o φ ponto está aumentando. Então, ela está chegando perto, está diminuindo a velocidade radial, até chegar a zero, e está aumentando a velocidade transversa, a velocidade angular. Legal? Aqui, ó, o φ ponto não depende inversamente do R quadrado. Ele está chegando, o R está diminuindo, então o φ ponto está aumentando. Hã? Mas aí você não teria que contar com a energia cinética de rotação? Oi? Você não teria que contar com a energia cinética? Ah, olha que pergunta interessante. E você não teria que contar com a energia cinética de rotação, não? Na verdade, ela está aqui embutida. Ela está embutida nesse cara aqui, ó. Né? Na verdade, aquilo ali veio do φ ponto, não foi? Não veio do φ ponto quadrado em algum lugar aqui, ó? Esse cara não está associado à energia de rotação? Ela está aqui embutida, só que está numa linguagem de modo a que eu possa transformar esse problema bidimensional num problema unidimensional. Então, de fato, tem uma energia de rotação embutida nessa energia centrífuga aqui, ó. Então, ele se aproxima, a velocidade radial diminui e a velocidade angular aumenta. E o que acontece depois disso? Aí ele volta. Volta, porque agora a força total, ó, a força total, ela é positiva, né? Porque essa derivada é negativa e a força é menos a derivada, então ela está sendo empurrada para fora agora. Então lá vai ela começar a ganhar velocidade para fora. E ao ganhar a velocidade para fora, aumenta o R e diminui a velocidade angular. Tá certo? Então você tem numa parte do movimento, ela aumenta de velocidade, diminui a distância até chegar a esse ponto aqui, depois ela começa a diminuir a velocidade, continua diminuindo a distância, aumenta a velocidade angular de rotação, até que a velocidade radial se anula, mas ela continua girando, agora com o φ ponto máximo, né? E a partir daí ela começa a voltar. Agora a coordenada radial começa a aumentar, a velocidade radial é positiva para fora, e vai no começo ela vai aumentar até esse ponto, que é o ponto máximo de energia cinética, né? Associada à coordenada radial, foi bom o comentário do Matheus, mas ela continua se afastando, agora com velocidade radial cada vez menor, né? E vai de volta para o infinito de onde ela veio. Então, o nome réu aqui talvez seja bom. Veio do réu e vai para o réu de volta. Não é verdade? Que tipo de objeto planetário você acha que faz um movimento como esse? Se o cometa estiver ligado, ele vai voltar um dia, né? O cometa de Halley vai voltar, não é? Esse objeto não volta nunca mais. Então é algum objeto que não volta nunca mais, né? Na verdade, eu levantei essa bola para você cabecear mesmo com o cometa. E você dizer, cuidado, porque o cometa volta, né? Então, o cometa... Todos ou mais? Asteroides normalmente estão presos também, eles também costumam voltar.
é alguma coisa que não está presa. Isso aqui é o movimento de uma partícula que não está ligada ao campo gravitacional criado pelo Sol. Né? É um objeto que se aproxima. Se ele merece o nome de cometa, então ele volta. Cometa é algo que volta. Pode ter objetos que saiam, que tenham a mesma natureza que cometas e que não voltem. A gente, sobre esses objetos que se aproximam do Sol e depois se afastam, a gente sabe que alguns são cometas no sentido de que voltam. Outros a gente não sabe. Pode ser que sejam cometas que têm um período tão grande que a gente não tenha vista de voltarem ainda. Né? Esses cometas, normalmente, eles nascem numa região em torno do nosso sistema solar, chamada nuvem de Oort, né? E aí eles saem dessa nuvem de Oort e se aproximam do Sol e voltam. Aí depende, se eles vão voltar de novo ou não, vai depender, você agora pode dizer por quê. Do que vai depender se eles vão voltar ou não? Da energia. Se a energia total deles for positiva, ele não volta nunca mais. Então, se a energia dele for negativa, o que vai acontecer? Se a energia dele é negativa, ele vai ficar... Então, se eu tiver energia abaixo de zero, você já sabe o que acontece, você estudou esse problema no caso unidimensional. Você tem um movimento oscilatório com 2 pontos de retorno, né? Aqui, ó, os 2 pontos de retorno. Então, você sabe que esse movimento, ele é um movimento que oscila entre 2 valores de R, lembra que esse Rzinho é a coordenada relativa, né? Até uma aproximação máxima e a uma distância máxima, ao mesmo tempo que ele está girando. Então, ele está indo de uma distância mínima a uma distância máxima, indo e voltando, oscilando entre essas 2 distâncias, ao mesmo tempo que gira, com uma velocidade angular, que outra vez depende da distância. Quanto menor a distância, maior a velocidade angular e vice-versa. Isto é um objeto que está ligado ao nosso sistema solar. Todos os planetas, portanto, têm energia menor que zero. Né? Todos os cometas que mereçam o nome têm energia menor do que zero. Agora, será que um cometa... Como é que você saberia dizer a energia de um cometa comparada com a energia de um planeta? O que você acha que deve estar acontecendo? O módulo é menor. Pois é, a energia de um cometa deve estar mais perto do zero do que a energia de um planeta, né? Porque ele alcança, a distância máxima dele ao Sol é muito grande. Né? Então, quanto mais próximo do zero, negativo ainda, mas quanto mais próximo do zero for a energia desse cometa, mais longe ele vai, mais tempo ele vai demorar para voltar. Né? Muito bem, será que existe alguma condição na qual esse objeto execute um movimento circular? Se tiver energia muito baixa. Se tiver energia muito baixa. Se a energia for muito baixa, Que é vai aquela área... Muito baixa, você diz aqui, assim, ó? Não, mas ainda dentro da... Ainda dentro Aquele negócio... daquele negócio ali. Se estiver perto daquele vértice. Perto? Não, eu estou olhando para este diagrama. Este diagrama me dá a resposta a essa questão que eu formulei. Perto? Em cima do mínimo. É a única condição de eu ter um movimento circular. Ele está em cima desse mínimo aqui. A energia dele tem que ser a energia correspondente ao mínimo dessa energia potencial total aqui. Esta energia está associada à trajetória circular. Qualquer outra vai me dar uma trajetória que não é circular. E como é que a gente obtém essa energia? Pergunta. A resposta ficará para sexta-feira.